Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo o vídeo. Estamos com uma aula de eletricidade, ok? No modelo EAD, modelo à distância, devido aos acontecimentos do coronavírus. Estamos num período de quarentena, então as disciplinas e as matérias deverão ser ministradas à distância, visando o mínimo de perdas no calendário escolar, ok? Então hoje na disciplina de eletricidade nós vamos falar sobre corrente elétrica, ok? Falar um pouquinho sobre os princípios, como ela funciona, como ela atua, para que nós possamos dar continuidade na nossa matéria. Vou pedir para que vocês, enquanto estiverem assistindo essa videoaula, já abram os cadernos, pega a caneta, pega o lápis, já deixa em mãos, porque vai ter matéria para copiar nesse vídeo. Então já peço que vocês deixem esse material em mãos, já dá pausa aí no vídeo, já vai pegar o seu material, coloca ele na mesa e começa a assistir, ok? Dando seguimento. Primeira coisa, a gente tem que entender o que seria a corrente elétrica, tá bom? A corrente elétrica, ela é considerada um movimento ordenado entre as cargas elétricas presentes em um condutor metálico, ou seja, existe uma definição que diz que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. Podemos utilizar essa informação? Sim, é um fluxo ordenado em que os elétrons partem de um determinado ponto e vão a outro determinado ponto. O que vai facilitar para a gente esse entendimento também vai ser quando falarmos sobre a DDP, que é a diferença de potencial entre dois pontos, que também é conhecido comumente como tensão elétrica. Mas já dá para a gente entender o que é uma corrente baseado na informação de que os elétrons eles vão ter que se movimentar de um lugar ao outro. Tá dizendo aí no texto a seguir. Rapidamente, deixa eu voltar aqui. Eu vou pedir para que vocês peguem esse conceito e já copiem ele no caderno de vocês. Coloque um título, cabeçalho, bota corrente elétrica e logo em seguida copie conceito e escreve esse textinho básico que vai dar umas 2 linhas no caderno de vocês e olhe lá. Ok? Deu pausa, copiou? Vamos seguir adiante. No texto a seguir está dizendo que essa organização de movimento acontece quando se cria um campo elétrico dentro desse condutor, fazendo com que os elétrons livres desenvolvam um movimento ordenado. Como eu disse antes, é um movimento ordenado de elétrons. Copiem esse trecho logo a seguir, dá pause de novo e copia o conteúdo. Seguindo, esses elétrons eles estavam dentro de um condutor sem um movimento, ou seja, de forma desordenada, e em um determinado momento algo, que seria essa diferença de potencial, vai fazer com que eles se movam de um local para o outro, seguindo um movimento ordenado, ok? Por isso que nós falamos que a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Logo a seguir, nós temos o que chamamos de sentidos da corrente elétrica. A corrente elétrica ela assume 2 sentidos. Dá pausa no vídeo e copia os sentidos, o sentido real e o sentido convencional no caderno de vocês. O sentido real ocorre nos condutores sólidos e é o movimento dos elétrons que acontece do polo negativo para o polo positivo. Como eu disse, a corrente para circular ela precisa de uma diferença de potencial. Logo, ela vai sair de um lugar e vai até o outro. Depois eu vou estar mostrando a imagem com uma pilha e isso vai ficar mais fácil de se entender. Logo, por exemplo, numa corrente contínua, onde a gente tem positivo e negativo, ela partiria nessa situação no sentido real do negativo para o positivo. Ou seja, sai de um lado da pilha para chegar até o outro, isso fechando um circuito. Já no sentido convencional, o sentido da corrente elétrica corresponde ao sentido campo elétrico do interior do condutor, que aí já é o contrário, ela parte do polo positivo e vai para o polo negativo, ok? Então, galera, dando continuidade, caso vocês tenham dúvida no decorrer do vídeo, como isso é uma gravação que vai estar à disposição de vocês, vocês podem estar sempre pausando e voltando e ouvindo a explicação novamente. Sem contar que todo o material vai ser disponibilizado, melhor dizendo, na Moderna Compartilha. E lá também nós temos um fórum
E aí nesse fórum eu vou estar tirando dúvidas em específico, ok? Vai ter um fórum da matéria de eletricidade lá, quando vocês abrirem a plataforma, e aí lá no fórum vocês conseguem tirar dúvidas relacionadas ao conteúdo, ok? Então voltando, copiem aí os tipos de corrente elétrica no caderno de vocês, lembrando que eu vou estar visitando os cadernos assim que voltarmos às aulas presenciais, então aqueles que não tiverem o conteúdo que eu estou pedindo para copiar em caderno, vão estar perdendo pontos qualitativos que são dados nas provas. Então lembre-se disso, todos os cadernos serão vistados. Está dizendo aí que tem dois tipos, primeiro alternada e depois a contínua. A alternada é o tipo de corrente fornecida por usinas hidrelétricas cuja intensidade e sentidos variam periodicamente, usado em residências. Então, o que é importante para vocês entenderem é que a corrente alternada, ela tem essa variação no seu sentido, ou seja, ela caminha para ambos os sentidos e ela tem uma variação nas suas ondas de intensidade. Ela é dividida entre dois tipos de condutores, que são chamados o fase e o neutro, ok? A energia que provém, por exemplo, da tomada da sua casa, que você utiliza para ligar os aparelhos diversos, ela é alternada. Ela é produzida, ela é transmitida e chega na sua casa alternada. Mas tudo bem, professor, mas eu ligo essa alternada para carregar o meu celular, e o meu celular tem uma bateria contínua. Sim, é por isso que quando você faz isso, você liga uma caixinha do seu celular, que é chamado de fonte. Nessa fonte você tem um sistema retificador, que vai fazer essa como é que eu posso dizer, conversão de alternada para contínua, para poder assim alimentar o seu celular, no caso a bateria dele. Então, na verdade, ela sempre sairá alternada da tomada, ok? A fase e o neutro. É por isso, por exemplo, que você, se colocar o dedo na tomada, não façam isso em casa agora, quando vocês estão vendo o vídeo, vocês tomarem um choque, só de colocar o dedo na fase, é porque vocês estão pisando no chão. O chão, o núcleo da Terra, é um neutro natural, logo você fecha o circuito. E aí a energia não passa em você porque você é legal, porque você é bonitinho e é interessante para ela. Não, ela vai passar pelo seu corpo porque você vai se tornar um condutor que vai fechar o circuito para que essa energia vá para o solo. É por isso que, por exemplo, os pássaros pousam no fio de alta tensão, fica lá em cima do fio de alta tensão e não toma choque. Por quê? Esse pássaro não está fechando o circuito, não há uma diferença de potencial. Obviamente que, se você for tentar fazer isso, e não vai, você vai acabar o seu peso fazendo com que o cabo desça. E aí vai encostar um cabo no outro, e aí vai fechar um curto e você vai morrer. Ou seja, não façam isso, não encostem em fios de alta tensão de maneira alguma, ok? Estou dando o exemplo do pássaro, pois é uma situação diferenciada. Já na corrente contínua, ela mantém um sentido constante. E está falando aí que ela é estabelecida em pilhas de baterias e por aí vai. Bateria de carro, pilhas. Então ela mantém um único sentido, ok? Ela não alterna em seus sentidos. Continuando. A corrente elétrica, ao passar por um condutor, ela gera alguns efeitos, que nós chamamos de efeitos da corrente elétrica. O nosso primeiro efeito é o efeito térmico. Vamos avançar. Eu vou pedir só uma coisa que eu esqueci de falar. É para copiar isso que está aí, ok? Alternada, contínua, e depois vem para cá, e isso aqui também tem que ser copiado. Vai pausando o vídeo e vai copiando. Efeito térmico, luminoso, magnético e químico. Agora eu vou explanar um de cada vez, ok? Primeiro nós temos o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule. O que seria o efeito Joule? É nada mais, nada menos que a conversão de energia elétrica em calor, energia térmica. Está dizendo aí no texto, quando um condutor aquece em razão da colisão dos elétrons livres e átomos. Atrito gera calor. Se você esfregar uma mão sua na outra mão, isso é uma resposta imediata do corpo perante uma situação de extremo frio, as pessoas tendem automaticamente a esfregar as mãos. Por quê? O atrito gera calor. Não é diferente quando os elétrons estão se locomovendo por um condutor. Esses elétrons, eles se chocam com as moléculas do condutor e isso gera
calor. Eu botei duas imagens aí. Nós temos aqui um ferro de passar roupa, um ferro elétrico, e aqui nós temos uma imagem ampliada de uma lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada incandescente que possui um filamento de tungstênio. Aqui, ó. Esse filamento de tungstênio é um metal, o nome é difícil, mas é um metal. Ele passa a corrente por ele. E o que acaba acontecendo? Como eu disse, é gerado calor. Esse calor, por sua vez, ele vai fazer com que a cada momento esse condutor aqueça. E aí, depois de um determinado tempo, esse condutor que aqueceu, ele vai ficar incandescente. Todo metal exposto a altas temperaturas antes de chegar no ponto de fusão, ele tende a ficar incandescente. Incandescente, perdão, não é em. E aí, ele brilha, gera luminosidade. O ferro de passar roupa segue o mesmo princípio. Pega energia elétrica, passa por uma resistência interna, essa corrente alta faz com que esse condutor aqueça, esse calor é transmitido para a chapa que está na parte inferior do ferro de passar roupa, e aí tem um calor proveniente para a gente passar as roupas. Então o efeito Joule ele é bom para algumas coisas, ruins para outras. Bons porque nós temos produtos que utilizam esse princípio para funcionamento. Chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, essa lâmpada incandescente, não são todas as lâmpadas, mas essa em específico, secador de cabelo, prancha de cabelo. Temos diversos produtos que utilizam o mesmo princípio, ok? Mas ele também é doloso para algumas questões. Por exemplo, danoso, perdão. Um condutor de uma residência, ou seja, o cabeamento de uma residência, se sofrer efeito Joule, pode ser que, devido às altas correntes de uma sobrecarga, ele venha derreter, encostar um condutor no outro e fechar um curto-circuito. Essa elevação de corrente devido ao curto, tende ao infinito, ela faz com que há um aquecimento. Isso pode causar incêndios numa residência, ok? Passando, nós temos o efeito luminoso. Quando há uma transformação direta, não é uma transformação indireta no caso da lâmpada incandescente, é uma transformação direta. Nós temos o pó, por exemplo, que fica contido na lâmpada fluorescente, ele atrai os elétrons gerando luminosidade, então são transformações diretas, ok? Copiem esse conteúdo aqui do efeito térmico Joule, logo em seguida já copia esse do luminoso, ok? Vamos seguir, temos os efeitos magnéticos. Está falando aí que quando é criado um campo magnético próximo à região do condutor percorrido pela corrente elétrica. Vamos lá. Toda vez que uma corrente elétrica passa por um condutor, é gerado um campo eletromagnético em torno deste condutor. E é através desse campo eletromagnético que nós ganhamos essa propriedade magnética através de um condutor. Na minha esquerda, eu não sei se vocês assistindo também fica na esquerda a imagem, mas eu estou passando aqui o cursor, vocês estão vendo, nós temos um eletroímã, uma pilha com um prego no qual se enrola o condutor, fazendo uma espiral, para nós termos um eletroímã. O princípio é uma corrente elétrica que é passada e acaba se gerando fugiu a palavra, um efeito magnético. Na nossa direita, nós temos aqui um sistema de eletroímã de um ferro velho, ou seja, alcança níveis altíssimos de propriedade magnética através da corrente elétrica, e aí eles usam isso para levar carros, levantar materiais metálicos e por aí vai. E o efeito químico, que é o efeito da eletrólise, que ocorre, por exemplo, em pilhas e outros produtos, mas isso aqui no momento não vai ser tão relevante para a gente. Mais na frente eu volto nesse assunto. Estamos caminhando para o final da nossa aula, e aí agora eu vou falar sobre a questão da intensidade de corrente elétrica. Falamos sobre conceitos, propriedades da corrente elétrica, agora vamos entender melhor como é que a gente pode aplicar isso em cálculos, ok? Dá para se calcular a intensidade dessa corrente através do tempo e com uma quantidade de carga. Temos a fórmula aí que diz o seguinte: corrente, que é o I, é igual a carga, que é o nosso Q, sobre T, que é o tempo. Então vocês copiem esse texto, a fórmula e logo abaixo as identificações. A nossa corrente elétrica, ela é representada pela letra I e tem como unidade o ampere, que é o símbolo, a unidade o A.
A carga é representada pela letra Q e tem como unidade Coulomb. Tudo bem que nós já vimos isso antes em sala de aula, a carga elétrica. Agora nós estamos focando na corrente. E o tempo, por sua vez, tem como representação o T e a sua unidade será em segundos. Por quê? Existem várias escalas temporais, galera. Então, cuidado para não confundir. Se um exercício der para vocês em hora, minutos, vocês têm que passar para segundos, sempre em segundos nessa fórmula, ok? E aí vamos para um exemplo para isso ser feito de uma forma que vocês consigam entender melhor. Vamos lá, exemplo. Qual a corrente elétrica que circula em um medidor de carga após acusar uma carga de 3.000 coulombs num período de tempo de 10 segundos? Um exercício simples e direto. Primeiras coisas que eu tenho que entender. Eu preciso pegar nesta questão as informações que são importantes para entregar o resultado. Primeira coisa, qual a corrente? Ou seja, ele quer saber o valor de I. Então vocês vão separar aí no caderno de vocês I. Então nós temos que I é igual a um ponto de interrogação, pois eu não sei ainda, ok? Logo depois eu preciso separar os itens que eu já tenho, que seria a carga, Q igual a 3.000 coulombs, e depois o meu tempo. Tempo é igual a 10 segundos, ok? A fórmula que nós vamos aplicar foi a fórmula apresentada anteriormente. E por último nós vamos montar, ou seja, vai ficar corrente é igual a 3.000 dividido por 10, ou seja, Q, que está aqui, Q dividido por tempo. 3.000 dividido por 10. Ó, Q e tempo. Carga e tempo. 3.000 dividido por 10 vai dar 300 amperes. Uma divisão simples, a gente pode cortar 0 com 0 e aí fica 300 amperes, ok? É só isso, professor? Sim, só isso. Professor, estou com dúvida nessa explicação. Simples, volta o vídeo e assiste ela novamente. Na plataforma da Moderna Compartilha, eu vou estar colocando uma tabela de exercícios em Word para que vocês possam estar fazendo os exercícios e me entregando esse material, ok? Lá na entrega de atividades. Desde já, agradeço por terem me escutado até aqui e lembrando, todo o conteúdo tem que ser copiado. Galera, se cuida e já já a gente vai estar se vendo em sala de aula. Abraço.